Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que fez parte da minha vida durante muito tempo, uma pessoa diferente, uma pessoa absolutamente espiritualizada, eu diria a pessoa mais espiritualizada que eu conheço. Ele é uma pessoa muito simples, uma pessoa que não precisa de grandes vestes, uma pessoa que transmite luz, que já proporcionou vários milagres nas nossas vidas, muito conforto nas nossas almas, não só na minha, mas das pessoas que me rodeiam, dos meus parentes, para todas as pessoas que eu indiquei o conhecimento dessa pessoa, tá? Hoje nós vamos falar com ele, que não é uma pessoa que divulga igrejas, ele é uma pessoa que divulga a espiritualidade e, sobretudo, o nome de Jesus. Então eu peço para que você, que esteja passando por um momento difícil da sua vida, que esteja num impasse, que esteja enfrentando algo mais forte do que você, nos dê uma chance de assistir esse capítulo, porque com certeza ele vai fazer alguma diferença na sua vida. Eu estou falando do irmão Tadeu. Tudo bem, irmão Tadeu? Tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Muito bem-vindo aqui no nosso canal Ampulheta. O irmão sabe que isso aqui vai pro ar na próxima semana, né? Certo. E essa conversa eu quero que seja mais natural e fluida possível, tá bom? Tá bom, meu irmão. Para quem não sabe, o irmão Tadeu foi indicado para mim, aliás, para quem não sabe, eu digo os nossos espectadores, porque quem me conhece sabe dessas histórias, né? E nos foi apresentado há cerca de 20 anos, mais ou menos, 18, 20 anos atrás, quando nós iniciamos um negócio, a nossa jornada que teve início lá na Europa, lá em Portugal, quando a gente tinha muitas incertezas da vida, quando a gente teve ali muitos percalços para enfrentar. E naquele momento ele nos foi apresentado e acrescentou muito na nossa vida. E eu vou contar aqui ao longo do nosso bate-papo algumas das histórias que eu tenho com o irmão Tadeu. Tá bom? Irmão, queria que você começasse se apresentando um pouquinho, de onde você veio, um pouquinho ali da sua infância, quando começou, numa cronologia, né, de idade ali, de menininho, da forma que você quiser apresentar. Fique à vontade. Irmão, pela misericórdia de Deus, meu nome é Tadeu. Para nós chegar ao conhecimento da palavra, passamos um momento difícil. Meus pais, minha mãe principalmente, ela foi raptada na infância dela, com a idade de 7 anos, ela e a irmã dela, que eram gêmeas, e passaram momentos difíceis. E até que um senhor, uma família, adotou ela e chegou a conhecer a palavra de Deus. Para ela conhecer a palavra de Deus, foi uma coisa interessante, meu irmão, porque estávamos passando momentos difíceis, minha mãe era cheia de enfermidade, e Deus mandou um irmão que vendia verdura, até em casa. Ele vendendo verdura, começou a falar de Jesus. Minha mãe era muito idólatra, cria em cartomante, essas coisas. E ela só dava atenção. Mas Deus, quando Ele quer trabalhar, não há impedimento. Deus, quando Deus quer fazer, libertar, não há barreira. Porque a palavra de Deus diz assim, irmão, operando Deus, quem vai impedir? E a palavra de Deus diz assim, que Deus ele entra até no inferno por causa de uma alma. E ele entra. E ali a minha mãe passando aquela situação difícil, uma situação precária praticamente, começou a entrar a palavra de Deus no nosso coração. Até que um dia Deus usou um pastor e chegou de manhã na casa da minha mãe e falou assim, irmã, Deus mandou vir aqui porque aqui vai ser um ponto de pregação. E passou 2, 3 dias, Deus revelou, ele voltou lá de novo e falou, irmã, Deus me revelou uma obra de bruxaria e feitiçaria enterrada dentro do teu quintal. A minha mãe até deu aquela risada irônica. E ele falou assim, irmã, tem uma enxada aí? Aí a coisa já muda. Porque quando a pessoa fala que Deus está desfazendo é uma coisa. Quando eu falo assim, que tem uma obra e vai lá desenterrar, é diferente. E aí minha mãe deu uma enxada, ele mandou um irmão ir lá em tal lugar, perto da bananeira, desenterrou aquela obra de feitiçaria. E O que era essa obra? Era uma obra feita num vidro de vinho. E estava ali há muito tempo, porque a minha mãe tinha comprado aquele terreno há pouco tempo. Então era de outra pessoa. Sim. E ali, porque assim, quando uma obra de bruxaria, feitiçaria enterrada no quintal, não vai atingir só aquela pessoa que estava ali. Quem muda
acaba sendo atingido também. Sim. E ali aquele irmão tirou aquela obra e falou: irmã, que hoje Deus está desfazendo a obra. E grande vai ser a obra de Deus na sua casa, na sua família. E Deus foi fazendo o processo. E esse processo nós começamos a conhecer quem é Jesus. E esse de conhecer Jesus... Você tinha quantos anos nessa época, irmão? Eu tinha na faixa de 10 anos. 10 anos. Naquela época. Uhum. Eu tinha 10 anos de idade. Eu sou o mais velho. E minhas irmãs tinham... São 6 irmãs e eu era mais velho. E Deus começou a trabalhar de uma forma tremenda, teve culto. E Deus começou a levantar minha mãe, que vivia de enfermidade. E sua mãe até então não era religiosa? Não, minha mãe não era religiosa. Minha mãe vivia em cartomante e muitas vezes ia em benzedor. Uhum. E ela buscava meios, né, de cura, de libertação, e nada acontecia. Até que, quando ela ouviu falar de Jesus, as coisas mudam. Porque quando a pessoa ouve Jesus, que nem aquela mulher que tinha um tumor há 12 anos, quando ela ouviu falar de Jesus, as coisas mudou na vida dela. Mesmo ela tímida, mas ela tocou na orla de Jesus, tocou nas vestes de Jesus. Todo mundo tocava em Jesus. Você agora dessa mulher está falando de um evento da Bíblia, Um evento bíblico. Isso, tá. um evento Sim. da Bíblia. Então o que acontece? Quando ela tocou em Jesus, foi diferente. Quando nós chegamos perto de Jesus, diferente, as coisas começam a mudar. As coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida. O mal que muitas vezes oprime aquela vida, ou aquela pessoa, ou um moço, uma moça, ou uma família, começa a sair para fora. Porque aonde a luz, as trevas não ficam. Então Deus começou a trabalhar na nossa família. As coisas começaram a acontecer, Deus começou a abençoar de uma forma geral. E foi aí que, um belo dia, para mim, conhecer Jesus, porque muitas vezes, meu irmão, a gente vai para a igreja, busca Jesus, porque meu pai busca, porque minha mãe busca, mas muitas vezes o meu coração está em outro lugar. E para mim conhecer Jesus foi de uma forma diferente. Eu, uma vez, um belo dia, eu estava jogando bola, mesmo indo para a igreja, eu ia jogar bola, e eu fui para casa. E falei, mãe, mas não tem comida hoje? Minha mãe falou assim: não, meu filho, vai lá em Osasco para uma prestação e eu voltei a jogar bola. Não dei, nem dei palavra para minha mãe que ia lá pagar aquela prestação. Virei e fui jogar bola. Aí veio agora o trabalhar de Deus. E o tempo estava todo nublado, eu estava jogando bola. E minha mãe subiu lá onde eu estava jogando bola, falou um monte de coisa. E continuei, entrou no ouvido, saiu por outro. E minha mãe saiu, foi para a igreja orar. Era tarde de oração, minha mãe foi para a igreja. E eu ali jogando bola, daqui a pouco, 15 minutos depois, sobe a minha irmã. E fala a mesma coisa que Deus tinha usado a minha mãe. Porque Deus não muda, irmão, a palavra dele. Quando Deus fala, eu vou fazer isso, o irmão pode ir lá no Japão, Deus vai usar um japonês que não conhece o teu idioma, vai falar no teu idioma que vai fazer a mesma coisa. Mas a sua mãe foi lá até onde você estava jogando bola, falou algumas coisas para você. Falou. Do tipo, mais ou menos o que a sua mãe falou? Idêntico. Não, mas que coisas que ela falou para você naquele momento? Olha, naquele momento eu não lembro agora. Mais ou menos, um contexto da história? Como se a minha mãe pediu para mim fazer algo, eu não fui. E minha mãe falou um monte. Meu filho, eu pedi uma coisa tão simples, você não pode fazer. Então entrou no meu ouvido e saiu por outro, eu continuei jogando. Uhum. Só que o tempo estava nublado. E aí Deus mandou a minha irmã para confirmar aquilo que Deus tinha usado a minha mãe. Uhum. Porque entenda bem, irmão Marcelo, Deus quando fala uma palavra, Ele não vai mudar a palavra dele. Deus quando fala uma mensagem, Ele vai cumprir aquela mensagem na tua vida. Pode passar anos, mas Ele vai cumprir. Mesmo muitas vezes a pessoa desacreditada, mas vai cumprir para a pessoa falar: Deus falou, está cumprindo hoje. Então era o que Deus estava fazendo na minha vida. Deus queria trabalhar na minha vida de uma forma diferente. E aí minha irmã falou tudo aquilo comigo. Aí ficou o clima esquisito. Aí eu peguei a bola do campo, estava de bermuda, né, de short, que eu estava jogando bola, e vinha vindo embora. Quando chegou numa rua de terra, aquele tempo nublado, tudo escuro, uma luz me envolveu. Uma mão branca foi colocada no meu peito e eu ouvi uma voz que falou assim: eu não tenho eu falado contigo? Que grande é a minha obra na tua vida? E muitas vezes, irmão, quando Deus fala com nós, queremos indagar: Deus, mas por que eu estou passando por isso? Não é verdade? Só estava você? Só estava sozinho? Eu e Deus. E aí eu vi aquela voz, aquela mão branca, e eu indaguei a Deus: Deus, então por que eu não consigo me libertar desse vício?
O vício era jogar bola. Era jogar bola. E irmão, eu saía de manhã e voltava à noite. E aí, irmão, Deus começou a trabalhar. Falou assim, vai para minha casa. E minha mãe já estava lá na oração. Antes de eu chegar lá, Deus tinha usado uma irmã para falar com a minha mãe. Eis minha serva, eis que hoje mesmo tu verás a obra na vida daquele, que seria eu. Daqui a pouco estava eu chegando lá, junto com as irmãs, dobrei o joelho e comecei a orar. Então o coração da minha mãe se alegrou. Mas só que o inimigo não fica contente. Ele age estratégia para tentar te derrubar. Aí foi passado anos. Passado anos, Deus abriu uma porta de emprego para mim. E nessa porta de emprego, eu estava trabalhando e eu entrei no propósito com Deus de tirar um dia de jejum. Apesar que eu ia almoçar em casa, mas eu não almoçava. Eu voltava, continuava o trabalho e entregava só à tarde aquele propósito que eu fiz com Deus. E no final da tarde eu cheguei em casa. E eu passei pela cozinha, tinha uma marmita de alumínio tamanho grande, como se fosse um mingau, pela metade. Eu olhei naquela marmita e falei assim, oba, a mãe fez mingau hoje. Entrei no meu Qual quarto. a sua idade nessa época? Naquela época eu estava com 18 anos. 18 anos. 18 anos. E aí aí eu entrei no meu quarto, entreguei o meu jejum para Deus, mas eu fiz uma oração rápida, porque eu estava com tanta fome. Entreguei meu jejum e voltei para me alimentar. Quando eu peguei naquela marmita para me alimentar, Deus falou comigo assim, ora. E eu fiz aquela oração simples, levantei aquilo ao céu e falei, Deus, abençoa, multiplica esse alimento, amém. Rapidamente. Rapidamente, somente isso. Sim. Levei a primeira colher. Você tinha acabado de sair de um jejum, estava morrendo de fome, desceu na cozinha, tinha lá uma marmita. Como se fosse um mingau. Com um mingau dentro da marmita, tá. E aí, irmão, eu peguei, fiz essa oração, levei a primeira colher na boca, estava sem açúcar, coloquei açúcar e limpei a marmita. Estava pela metade. E eu estava com o estômago tão cheio que eu subi a escada, minha mãe estava fazendo tricô no sofá. Eu olhei para minha mãe e falei, mãe, mas que mingau gostoso a senhora fez hoje. A minha mãe ficou parada. Regalou os olhos para mim e disse assim, ela levantou do sofá, sabe, como se tivesse tomado um choque, jogou aquele objeto no chão, pôs a mão na cabeça e gritou, menino, você vai morrer. Nossa, aí eu perguntei para ela, mãe, mas por que eu vou morrer? Ela disse, meu filho, aquilo não é um mingau, aquilo é cola. Cola? Cola. E justo naquele dia, minha mãe tinha pegado de uma empresa para fazer um serviço em casa e aquela cola tinha que ser feita em casa. Sim. Não vinha pronta da empresa. E que serviço era esse? Era de colar plástico. Plásticos? Plástico. Então ela preparou isso numa marmita, isso. Porque talvez fosse o único recipiente que ela tinha ali, e aquela coisa meio transparente, você pensou que era um mingau, é isso? Colocou açúcar e ingeriu? Ingeriu. Meia marmita de cola. Meia marmita de cola. Aí eu olhei para minha mãe e falei, mas não... Eu falei, mas é cola? Ela falou, é cola, meu filho. Ah, mas não vai acontecer nada não, porque eu dei graças a Deus pelo alimento. Só que eu quero dizer para os ouvintes, muitas vezes Deus, quando tem uma obra na vida de alguém, o inimigo sempre tenta atrapalhar de você até chegar a Deus. Muitas vezes o inimigo tenta atrapalhar até a tua fé, colocar incredulidade naquilo que Deus quer fazer. E aí o inimigo soprou no meu ouvido, falou assim, vai colar todo o teu organismo. Aí, na palavra de Deus, eu lembrei de um versículo que está escrito assim, se comer de alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum. Foi uma palavra que Deus me deu para retrucar contra aquela voz. Não sendo vencido por essa voz, o inimigo falou assim, mas quando você casar, teu filho vai nascer tudo cego, paralítico e aleijado. Nesse mesmo momento? Nesse mesmo momento. Aí eu entrei no meu quarto, abri a Bíblia no Salmo 91 e comecei a orar a Deus. 1000 canos ao teu lado, 10.000 à tua direita, nem praga alguma chegará à tua casa. Quantas pessoas, meu irmão, que muitas vezes ficam magoado porque o pai ou a mãe ou alguém falou, você vai casar, não vai dar certo o teu casamento. Você vai passar por isso e aquilo com fulano. E muitas vezes acontece algo na vida daquela pessoa, a pessoa fala, tá vendo? A praga que a minha mãe jogou, tá pegando. A praga que fulano pegou, tá pegando. E não é isso, irmão. Nós temos que usar a palavra da fé. A palavra de Deus é mais poderosa que qualquer praga. A palavra de Deus está dizendo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita.
mas nem praga alguma, entenda bem, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda, à tua família. E nesse momento da cola, quando tudo isso passou, você ouviu essas vozes e o que aconteceu em seguida? Em seguida, eu fui orar. E a sua mãe estava em desespero? Minha mãe ficou lá, parado. Irmão, eu sei que eu orei, saí daquele meu quarto, não foi preciso ir para o médico fazer limpeza do estômago. E o produto daquela cola era idêntico à cola Super Bom de hoje. Nossa. E cola qualquer coisa, principalmente cola qualquer pele, coisa, vísceras. E Deus me deu uma nova vida. Com certeza foi um Porque milagre. a palavra diz assim, meu irmão, tudo é possível ao que crê. Puxa. Quando nós determinamos, o mal tem que ir embora em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim, tudo que pedir em meu nome é o Pai. Crendo recebe. E o irmão, explica um pouco melhor sobre essas vozes que o irmão ouve. Como é que elas chegam até você? Como é que principalmente a voz do negativo, a voz do você atribui isso ao que? A um demônio, ao inimigo? Você chama de inimigo, não é? É, o maligno, Essa né? voz do inimigo, ela entra mais forte dentro de você ou não? Como Não, que... ele vem, como muitas pessoas estão em estado de depressão. Muitas vezes a pessoa está passando um processo difícil financeiro ou familiar. O inimigo muitas vezes fala assim, ó, para você não tem mais jeito. Morreu, acabou. Tira a tua vida, se mata. E quantas pessoas que naquele desespero, ah, morreu, acabou, vou morrer, não vou sofrer mesmo. E aí que é engano. Então aquele inimigo veio para ter a atenção que a minha fé em Deus, colocando essa voz, para colar todo o teu organismo. Só que, quando ele falou isso, veio um versículo bíblico. Porque, por isso que a Bíblia diz assim, examinar a Escritura, com ela apagar todos os dardos inflamados do maligno. E quando veio essa voz, eu retoquei essa palavra no meu pensamento. Está escrito, né? Uhum. Como Jesus foi tentado, Jesus disse, está escrito para o diabo, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, foi a palavra que veio. Se comer de alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum. E aí ele veio de novo, né? Mas quando você casar, teu filho nascer cego, parar de calejado. Eu entrei no meu quarto, orei, levantei. Graças a Deus, irmãos, eu tenho 6 filhos, abençoado e perfeito para a glória de Jesus Cristo. Então, irmão, não foi preciso. Depois que eu comi aquela cola, ir para o médico, desesperado, fazer limpeza de estômago. Porque Deus continua fazendo milagre. E o irmão acha que esse evento na sua vida foi o maior milagre que o irmão já recebeu? É um deles. Um deles. Fora outros milagres que Deus já fez. Tem aquela história que a sua irmã estava no hospital, que uma vez você me contou. Como é que é essa história que tinha uma senhora do lado? A minha irmã, ela tinha muita dor de cabeça. E ela foi mandada para um hospital, até mesmo em Itapevi. E de lá, eles não tinham o equipamento, né? Mandaram para outro lugar. E ali naquele outro lugar, fizeram o exame, ela ficou internada. E eu tinha que todo dia visitar a minha irmã. Pegava o trem, descia na Juro Prestes e ia para o hospital visitar ela. E eu chegava lá, conversava com a minha irmã. E justo nesse dia, a minha irmã pegou e falou, Tadeu, ora para aquela senhora. Como assim essa senhora? Estava no mesmo quarto que a sua irmã? Estava no mesmo quarto, porque era 3 camas, né? E tá. a primeira cama era daquela senhora. Sim. E a última cama era da minha irmã. Uhum. Então, quando eu entrava no quarto, eu ia direto conversar com a minha irmã. E passava, né, por essa senhora? Isso, passava por ela, mas até eu não sabia o que ela tinha. Uhum. E quando eu cheguei lá para falar com aquela senhora, e eu perguntei, tá tudo bem? Eu sei que quando a pessoa está no hospital não está nada bem. Mas a gente fala isso para melhorar o clima, né, naquele lugar, né, no ambiente, né. E ela falou assim, olha, moço, eu tô aqui, mas eu perguntei para ela, mas o que a senhora tem? Falei, moço, tá marcada a minha cirurgia para nesta madrugada. Falei, mas por que, dona? Ela falou assim, porque o sangue na minha perna não circula mais. E eles vão amputar minhas 2 pernas. E eu comecei a falar do amor de quem? De Jesus Cristo. Porque quem faz obra é Jesus. Não é placa de religião, não, é Jesus. Religião é um lugar que você se une para crer naquilo que Deus faz. Naquele que é todo poderoso, que é o Senhor Jesus. E eu comecei a falar do amor de Jesus para ela. E eu comecei a ver lágrimas descer dos olhos daquela senhora. E aí eu falei assim, a senhora crê no que Jesus pode fazer na tua vida hoje?
Se a senhora crê, balança a tua cabeça. Ela balançou a cabeça. E eu falei com ela assim, eu posso fazer uma simples oração para a senhora? Ela falou, pode. Eu comecei a orar, a falar, né, apresentar ela em oração. E Deus tocou no meu coração para colocar a mão sobre as pernas, não colocar a mão na perna, mas sobre. E ali Deus me mostrou uma mão branca, alva como a neve. Eu orei por aquela senhora e fui embora para casa, pensando no dia seguinte voltar e visitar a minha irmã, que eu tinha que ver a minha irmã todo dia. Aí, quando eu cheguei no dia seguinte para visitar a minha irmã, eu passei, que a cama dela era a primeira, passei direto. A cama dela estava cheia da família dela. Eu até pensei, nossa... Os familiares estavam todos ali em volta dela. Em volta. Eu até pensei, meu Deus, o que aconteceu com aquela senhora? E continuei. Quando eu ia indo para a minha irmã, onde a minha irmã estava, um jovem me chamou. Moço, moço. Eu falei, pois não. Foi você que orou para minha mãe? Eu olhei para aquele jovem, o inimigo tentou falar assim, fala que não. Eu falei, foi o que eu orei. Ele me agradeceu do que Deus tinha feito na vida da mãe dele. Naquele dia, a mãe dele estava sentada na beira da cama, recebeu alta e foi embora para casa andando. O sangue voltou a circular. Deus faz milagres. Deus faz milagre. Uau. E passou isso, aí aquela senhora foi embora e entrou uma outra senhora. Porque quando sai, entra outra pessoa, né? Sim. E a sua irmã ainda continuava lá? Continuava. Provavelmente era até o trabalhar de Deus a favor dessas vidas, né? Porque assim, irmão, quando Jesus diz assim, que ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, era 100 ovelhas. Ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. E traz no braço. Quantas ovelhas estão perdidas? Quantas ovelhas hoje, irmão, não sentem mais a presença de Deus, a graça de Deus. E essa outra senhora que estava lá? E essa outra senhora, ela estava gemendo de dor. Sim. Dava para ouvir o gemido dela. Porque ela foi operada. E a anestesia não pegou. Ela abriu a caixa do peito dela até o umbigo. E não pegou a anestesia. Provavelmente para os médicos tinha pegado a anestesia, mas não pegou. E eu comecei a conversar com ela e mal ela falava. Gemendo de dor, deitado naquele leito. E Deus tocou para mim falar com ela assim, a senhora crê que o anjo está aplicando uma injeção, uma anestesia na senhora hoje? Ela ficou meio balanceada, falei, Jesus está colocando uma anestesia na senhora. Ela deu aquele sorriso e falei assim, a senhora crê? Posso orar pela senhora? Ela falou, pode. Eu orei e fui embora. Uma pessoa que abre a caixa do peito não fica sentado na cama, irmão. Não fica sentado na beira da cama. Fica deitado. Quando eu cheguei no dia seguinte para visitar minha irmã, eu olhei, aquela senhora estava sentada na beira da cama, como se nada tivesse acontecido. Uau. E eu virei para ela e falei assim, dona, a senhora está bem? Ela falou assim, moço, depois da tua oração, mas me deu um sono profundo, eu recebi uma anestesia, eu dormi. Eu dormi, não senti mais nada, aquela dor, tudo desapareceu. Pode ver que eu estou sentado na beira da cama. Uau. O poder de Deus é grande, irmão. Muitas vezes, muitas pessoas limitam o poder de Deus. Mas será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai curar isso? Nós não podemos limitar, tudo é possível. Que crer é um objetivo, é ter certeza do que Deus vai fazer. E o irmão acredita que uma pessoa em qualquer situação pode recorrer ao poder de Deus através da fé e essa pessoa vai ser atendida? Vai ser atendida se crer. E se essa pessoa crê e não for atendida? Existe isso também. A pessoa que dedica a fé, que dedica o tempo todo dela ali para a oração, que fala muito profundamente com Deus e não é atendido. O que o irmão atribui esse resultado? Dedicar muitas vezes a oração, irmão, não é fé. Sim. E a pessoa que tem essa fé e não consegue? Tem que conseguir. Então o irmão está me dizendo que se ela tiver a fé, não tem outro resultado senão não tem outro resultado. O desejo... Porque senão a palavra de Deus não é real. Sim. A palavra de Deus diz assim, tudo é possível ao que crê, independente de quem seja. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas por que a pessoa é católica, recebeu
E a pessoa muitas vezes que está na igreja fala, eu não recebi até agora. Mas, irmão, Fé. deixa eu ser Deus aqui... não coloca religião, Deus coloca fé. Eu não estou aqui para questionar nada, só estou aqui para tirar as minhas dúvidas e dúvidas de muitas pessoas que talvez também pensem da mesma maneira que eu. Então, o irmão está dizendo que Deus escolhe algumas pessoas para ajudar? Não estou falando que Deus escolhe. É a fé. Porque se Deus fosse escolher, ele ia escolher quem? Então, duas pessoas com a mesma fé, uma é atendida, a outra não, o que nós poderíamos atribuir esse resultado? Entenda bem, irmão. A palavra de Deus diz assim, que a chuva ela cai tanto para o justo como para o injusto. Sim. Quem planta a lavoura vai colher. Está chovendo, vai colher. Mas a chuva não caiu para o injusto também? Sim. Se ele não plantar, ele vai colher verdura. Uhum. Mas não existe aquele fator também, quando chegou a hora, todo mundo tem que partir, todo mundo tem que morrer de alguma maneira. E não dá para Deus também ficar evitando a morte dessa pessoa constantemente, né? Porque é isso que entra um paradoxo. Se Deus fosse sempre ajudar aquela pessoa, ela não morreria, simplesmente isso. Porque a morte, na maior parte das vezes, ela é sofrida, né? Ela é uma morte dolorosa, é um desligamento que nós temos dessa nossa vida, que a gente tem que passar por uma fase de dor, uma fase de alguma doença para nos tirar daqui, né? O porquê da morte? Irmão, a morte existiu por causa, já desde a caída do homem lá no Jardim do Éden, né? Sim. Então, a respeito da morte, quem tem poder sobre ela é só Jesus. Muitas vezes a pessoa... Tem pessoas, irmão, que muitas vezes, entenda bem, se a morte fosse escolher, quantas pessoas que muitas vezes estão lá no leito de dor de um hospital e está pedindo a morte e a morte não vem? Não é o desejo da pessoa. Quantas pessoas que muitas vezes o assaltante assalta, põe o revólver na cabeça, dá o tiro e a munição não sai? É verdade. É milagre ou não é? Então, quem tem poder sobre a morte? Ele, Jesus. Mas existe uma pré-definição, uma data de validade para cada vida nesse mundo? Aí eu posso dizer, só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E o que o irmão acha sobre isso? Ou não acha nada? Não, a respeito disso nada, porque é ele que tem o controle de tudo. Nem o diabo tem o controle da morte, irmão. Sim. Ele se acha todo poderoso muitas vezes lá no inferno, mas nem ele tem o controle. Porque entenda bem, tem pessoas que muitas vezes, que nem uma vez eu vi um testemunho de uma irmã que estava vegetando no hospital. A sala daquela irmã estava isolada, ninguém entrava, só a família. E a irmã do ciclo de oração, ela ouviu Deus falar assim, vai no hospital tal, na sala tal, e procura fulano de tal. E ela pegou duas irmãs para ir com ela naquele hospital. Quando chegou lá, e falou assim, olha, eu vim visitar fulano de tal, na sala tal, no quarto tal, no leito tal. Só que não deixaram entrar, ia entrar só a família, porque estava isolado. Até que apareceu um doutor lá que conhecia essa irmã e liberou a entrada dela. Porque ela falou assim, irmão, Deus me mandou vir aqui e na sala tal, no leito tal, para orar para uma pessoa. E aí, como ele era médico, liberou a entrada dela. Colocaram aquela roupa, né, para poder entrar colocaram uma roupa de isolamento para entrar lá, para ver aquela jovem. Quando eles entraram lá, cheirava mal. Aquela jovem cheirava viva, cheirando mal. E ela começou a falar de Jesus para aquela jovem. E falou, você quer voltar para Jesus? E aquela jovem balançou a cabeça que sim. Só que tinha algumas irmãs, muitas vezes, Deus quer fazer obra na tua vida, nós levamos pessoas que é incrédulo. E ela levou aquelas duas irmãs, as irmãs estavam com o nariz tampado, de tanto que era forte o cheiro. E a irmã falou, mas que irmãs são essas, né? Então o que aconteceu, irmão? Foi um milagre de Deus. O médico tinha dado prazo naquela noite ser a última vida daquela jovem. O homem dá uma palavra, Deus dá outra. O juiz dá um decreto, Deus dá outra. Porque a última palavra vem de Deus. E aí aquela irmã orou para aquela jovem e aquela jovem adormeceu. Quando as irmãs saíram, aquela jovem adormeceu. E quando adormeceu, ela sentiu aquele monte de bicho que estava comendo ela viva cair por terra. E a pele dela sendo restaurada gradualmente. E aí, quando os médicos foram lá ver, pensando que ela estava morta, porque tocou a campainha onde os médicos estavam. Foram lá, fulano morreu, vamos lá. Chegou lá, ela estava perfeita, sentada na cama, restaurada.
Porque quem tem poder sobre a vida e a morte é Jesus. Deus tem o controle de tudo. Da natureza de tudo. Ele tem o controle. Então, entenda bem. Aquela pessoa que já tinha recebido o diagnóstico. Hoje é o seu último de vida. Sim. Jesus não restaurou, não levantou ela. Sim. Depois ela não foi uma grande missionária da palavra de Deus. E o irmão acha que Jesus, às vezes, vamos dizer assim, poupa as pessoas, dá mais uma chance, dá mais um tempo aqui para a pessoa, para que ela faça algo de importante durante essa nova chance, é isso? Isso, porque entenda bem, a palavra de Deus fala de um rei. Que o profeta chegou e falou assim: arruma a tua casa, porque hoje você vai morrer. O profeta Isaías profetizou para esse rei. Antes dele sair do templo, Deus falou: volta. Fala para ele, porque aquele homem se humilhou na presença de Deus, chorou na presença de Deus. Por que a necessidade de se humilhar na presença de Deus? Se humilhar simboliza pedir perdão, redenção. Se despojar, se despojar do ego, do capricho. Porque tem pessoas, irmão, que muitas vezes é tão arrogante que não se humilha para nada. Então, muitas vezes é necessário a pessoa descer para poder crescer. Muitas vezes tem que se humilhar para poder Deus agir de uma forma espetacular. Então, Deus falou assim: volta para ele, que estará acrescentando os seus dias de vida na terra. E aquele profeta podia falar assim para ele, falar para Deus: mas Deus, tu não falou que ele ia morrer? Agora eu vou voltar lá, vou profetizar que ele vai ressuscitar, que ele não vai morrer mais? Quantas pessoas, meu irmão, no dia de hoje, entregam certas mensagens ou certas profecias e fica igual Jonas aguardando acontecer. E muitas vezes aquela pessoa, coitadinha, se humilhou na presença de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Vai lá, se arrepende e faz tudo de novo. Então, quando aquele rei se humilhou, um rei se humilhou, porque ele conhecia a palavra de Deus, mas ele se humilhou. Deus mandou o profeta voltar. O profeta não indagou a Deus: eu vou voltar lá. Ai, Deus. Falar para ele que ele vai ter mais 15 anos de vida? Ele podia ter indagado a Deus. Não. Foi lá e voltou: olha, Deus está acrescentando seus dias de vida na terra. E o reino daquele rei foi melhor do que era antes. Porque quando nós nos humilhamos, Deus exalta. Deus dá honra. A glória é dele, mas a honra, Deus dá honra. Então, em resumo, sem talvez assim, passando as palavras do irmão Tadeu, não as palavras da Bíblia. O que é Deus na sua vida? Deus é tudo para mim, irmão. Porque o que Deus já fez na minha vida, eu não era nem para estar vivo. Dos livramentos, da cura na vida dos meus filhos. Então Deus é tudo para mim. E por isso que eu falo desse Deus com convicção, não tenho dúvida do que ele faz. Eu não tenho dúvida do trabalhar, do agir dele. Porque se não é Deus, um fato que aconteceu na minha vida, depois da cola, eu vindo do trabalho, um motoqueiro entrou contramão. Eu estava indo embora para casa de bicicleta. Ele acabou com a bicicleta. A pancada que ele deu. E quando eu vi aquela moto vindo na minha direção, eu vi uma mão branca, eu vi um lençol branco na minha frente. E quando ele bateu, o motoqueiro bateu e caiu. E eu fiquei parado em pé na bicicleta. E como tinha uma igreja do lado, o povo saiu tudo desesperado, socorrendo o motoqueiro. O motoqueiro ficou desmaiado. Sim. E aí passou uma viatura, pegou nós e levou para o ponto-socorro. Entenda bem. Quando chegou lá no ponto-socorro, quem entrou primeiro para falar com o médico foi o motoqueiro. E o médico me chamou por último, porque a pancada foi forte. O médico me chamou por último, não mandou o guarda me chamar. E falou: o médico está te chamando. Eu falei: eu estou bem. Mas você está bem mesmo? Eu falei: estou bem. E o motoqueiro levou 8 pontos. 8 pontos. E comigo não aconteceu nada. Então Deus, Ele é tudo. Sem Deus eu não respiro. Tanto é que eu falo desse Deus, desse Jesus, de uma forma extraordinária. Por isso que eu falo para Deus: Deus, eu também quero ser um instrumento para que vidas venham falar do teu amor, do teu milagre, das tuas maravilhas. Porque é importante. Muitas vezes as pessoas mencionam tanta coisa ruim, mas não esquecem de falar de Deus.
Então, Deus na minha vida é tudo, irmão. Se eu não tivesse essa convicção desse Deus, desse Jesus maravilhoso, eu não estaria aqui, nesta noite, falando desse Jesus maravilhoso, desse Jesus extraordinário. E o irmão em nenhum momento falou de uma igreja, de uma denominação. Por quê, irmão? Porque o próprio Jesus, quando ele pregava, ele não mencionava a igreja. Ele falava assim, eu sou o pastor das ovelhas. Então, Ele deu a vida pelas ovelhas. Então, assim, a igreja é óbvio, é um ambiente sério. necessário, um ambiente, né? E também existe muito charlatanismo, o irmão sabe, né? Em todas as religiões, não somente na evangélica, mas existe em todas as áreas, né? Em todas. E hoje em dia, com tanta gente assim falsa, eu consigo enxergar o irmão Tadeu, principalmente sendo um testemunho na minha vida, né? Tendo um testemunho, testemunhos na minha vida das obras que o irmão Tadeu já nos ajudou a realizar nessa vida. Eu digo que você é um joio no meio do trigo. Irmão, o joio tem que ter no meio do trigo. Entendeu? Porque a luz ela tem que brilhar entre as trevas. É a mesma coisa assim, irmão, por irmão entender. Há uma mata fechada, escura. Se tiver uma luzinha pequenininha lá, quem estiver lá longe vê aquela luz. Porque as trevas não podem cobrir a luz é maior, mais poderosa. Então entenda bem, por que eu falo desse Jesus com convicção, desse amor? Fora outros milagres que Deus já fez. Se for contar aqui, praticamente não vou passar uma vigília. Porque Deus ele é maravilhoso, Deus nos ama. Eu estava no serviço e vi um pé de uma árvore de espinho e peguei aquele espinho, tirei só o espinho e comecei a meditar. Aquele espinho era tão grande, eu comecei a meditar como que era a coroa de espinho que Jesus suportou na cabeça, que transpassava até os ossos da sua mente, a dor terrível. E muitas vezes as pessoas comemoram a morte de Jesus como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse uma coisa folclórica. Não, Jesus é real, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele vive, irmãos. Tanto é que eu falei, eu dei a minha vida para quem? Pela humanidade, pelas ovelhas. Então o preço que Jesus pagou é muito grande. E o que eu faço hoje para Jesus para merecer isso? Tem coisa, eu posso fazer até o melhor, eu não vou pagar o que Jesus fez. Suportou a coroa de espinho, suportou a lança que foi transpassada do lado dele. Ele poderia largar a mão. Ele poderia abandonar tudo e voltar para o Pai. Mas ele veio, porque ele tem expectativa, ele tem esperança na humanidade. Ele tem fé na humanidade ainda. Irmão, Jesus, na história, no seu dogma, no conhecimento que você tem da palavra de Deus, da Bíblia, Jesus Cristo, ele veio, afinal, qual foi a principal função de Jesus Cristo na Terra? A função é o que está escrito, salvar a humanidade. Salvar do quê? Entenda bem, irmãos. Quando o ser humano pecou, que perdeu a chave que o inimigo tomou, as pessoas não tinham mais expectativa de salvação. Mas a salvação do quê? Seriam salvos do quê? Da morte? Do quê? Do inimigo? Existem dois tipos de morte. A gente morre fisicamente, mas a alma vai para onde? O espírito vai para onde? Para onde vai? Então todas as pessoas que faleciam, morriam, estava preso. E Jesus teve que descer nas regiões, nas profundezas do inferno, tomar da chave que o inimigo tinha tomado do homem. Para libertar essas pessoas mortas. E a palavra de Deus diz que ele pregou para os espíritos em prisão. Aquelas vidas que estavam presas foram libertas. Aqueles que creram foram arrebatados com ele. Então o irmão Tadeu acredita que Jesus Cristo veio na Terra com a sua missão de salvar a humanidade. Da salvação após a morte. Não da salvação no mundo, na Terra. Porque assim, irmão, quando a pessoa tem a salvação após a morte, ela tem tudo. Não vai morrer mais. A salvação após a morte seria a vida após a morte? Vida eterna. E que tipo de vida eterna seria essa? Uma ideia. A vida eterna é viver para sempre com o Senhor. Porque quando Jesus ressuscitou, ele fez uma promessa. Sim. Que nem eu falei no começo, que quando Deus promete, ele não volta atrás com a palavra dele. Ele cumpre. Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim, eu vou para o Pai. Filhinhos, eu não deixarei órfão, mas eu vou para o Pai. Vou preparar-vos lugar e voltarei outra vez para levar para mim mesmo. Quando a palavra de Deus fala
das virgens prudentes e das desloucas, ali também fez uma promessa. As prudentes manteram o cântaro cheio e a lâmpada acesa. As loucas já estavam cansadas de esperar. Gastou, fez o que quis. Mas o noivo veio, porque ele prometeu. Né? Ele prometeu levar as 10 noivas. Mas, infelizmente, as 5 deixaram. Apagaram a luz, abandonaram. A luz seria a fé. A fé. E largaram. Está demorando. Então, não esperou o noivo voltar. Aí o noivo veio. Quando o noivo veio, elas ficaram desesperadas. Como a palavra diz. Elas ficaram desesperadas. Foram pedir azeite para as outras que tinham. Falou, não. Por que você não guardou o teu azeite? Por que você não guardou a tua fé? O azeite simboliza a fé. A fé. Quantas pessoas que conheceu a palavra, viu Deus fazer milagre e abandonou a fé? Quantos já não sente mais a presença de Deus? E não é isso que Deus quer. Jesus veio para salvar, para resgatar. E falando sobre a casa de Deus, o irmão acha que a casa de Deus é a igreja? A palavra de Deus diz assim, irmão, que Jesus disse assim, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerá contra ela. A igreja é aquele que crê no Senhor. A igreja é aquele que crê. Não precisa de uma edificação. Nós vamos para a igreja para se alimentar da palavra. Vamos dar um exemplo para o irmão entender. Se o irmão comer todo dia arroz e feijão, o irmão vai se sentir bem? Eu vou estar nutrido, né? Mas talvez não. Talvez eu queira comer outras coisas. Preciso de mais alimentos. Preciso de mais alimento. E a igreja é para isso. Eu posso ter a minha fé, mas se eu não vou na casa do Senhor me alimentar, vamos dar um exemplo, uma vitamina, né? Uma palavra forte, uma palavra de fé. Porque muitas vezes o irmão está desanimado, vai para a igreja, o irmão conta um testemunho, o irmão volta, é isso que eu estava precisando. Mais fortalecido. Mais fortalecido. A palavra é que edifica, a palavra que muda. Então, eu vou para a igreja para me alimentar, para estar forte, porque a Bíblia diz assim, revestir vós de toda a armadura de Deus. Se nós não revestir a armadura, como que eu vou resistir os ataques do inimigo? E qual a igreja que o irmão Tadeu frequenta? Irmão, eu frequento a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Eu não gosto de falar de igreja, mas... Sim. Sabe? É que até hoje eu não sabia qual era a sua igreja. E um dos pontos que mais me admira é que você nunca tentou me levar para nenhuma igreja. Você transmite a sua bênção, a sua palavra de conforto e nunca tentou levar ninguém para a igreja. E a maioria das pessoas que eu conheço, que às vezes você busca uma oração, busca uma orientação, eles querem a todo custo te levar para dentro da igreja. Irmão, quem salva é a palavra. Porque a palavra tem um texto assim, que a gente semeia, quem dá o crescimento é Deus. Mas a palavra fica semeada, a semente fica semeada. E o irmão acredita que existem muitas diferenças entre as igrejas evangélicas? Ou acha que dentro de todas elas o conceito é o mesmo e em todas, claro, existem as pessoas sérias e as menos sérias, né? O que o irmão acha de todas as igrejas evangélicas falando, né? Que é mais a sua área de conhecimento. Não, irmão, sobre as igrejas evangélicas, no tempo que eu cresci na fé, era diferente. Em que sentido que ela era diferente? Porque entenda bem, por que há diferença? Que antigamente, quando uma família passava uma situação difícil, a igreja ou orava ou ajudava. Entenda bem. E hoje não ajuda mais? Não, ajuda. Tá. Ajuda, mas assim, é totalmente diferente. Porque assim, irmão, quando você planta uma semente, você tem que estar regando, tem que estar cuidando. Sim. Não é eu plantar a semente e largar fora, vai morrer. Sim. Vai secar, vai morrer a semente. O irmão quer dizer que a igreja ajuda a maioria das vezes. Ajuda só uma vez e depois não quer mais. Não, tem igreja que continua ajudando. Mas assim, irmão, vou contar um fato que há muitos anos atrás, que esse pastor que Deus mostrou a obra de feitiçaria no quintal da minha mãe. Sim. Um belo dia de manhã ele chegou em casa, na casa da minha mãe. Nós estávamos tomando mingau de fubá. Quando a minha mãe, ele bateu palma no portão lá embaixo, minha mãe olhou lá de cima e disse, lá vem esse pastor de novo, encheu o saco. Porque ela estava começando a caminhar para a igreja, não tinha entendimento. E ela falou assim para nós, meninos, guarde esse mingau de fubá para o pastor não ver. Ele bateu palma, entrou com uma irmã
né? E ali, ele, muito brincalhão, começou a falar: nossa, irmã, que filhos bonitos você tem. Só que Deus estava revelando o oculto profundo através da vida dele. Hoje está diferente. Hoje eu vou na casa, vamos supor, vou dar um exemplo, vou na casa do irmão Marcelo, porque ele está bem melhor, ele vai me abençoar. Não é assim, Deus não barganha nada. Se Deus quer te fazer, dar algo por mão, ou promete algo na tua vida, Deus não vai barganhar. Ele vai te dar. Hoje as pessoas pregam com interesse de receber alguma coisa. E não é isso. A própria palavra de Deus diz assim: dai de graça o que de graça recebeu. Se alguém sentir de te abençoar, é diferente. Se alguém sentir de te dar alguma coisa, é diferente. Você não baganhou. Eu vou lá, eu vou cobrar tanto. Não é assim. A palavra de Deus não é preço. Porque o preço da palavra de Deus é salvar vidas, salvar almas que estão morrendo nas garras do inimigo. Não se acontece mais milagre que nem antigamente. Não há mais batismo com o Espírito Santo da igreja como antigamente, irmão. Antigamente nós entrávamos na igreja, tinha prazer de ir para a igreja, de ouvir a palavra. Não tinha vontade de sair daquele culto. Hoje a pessoa entra, não quer voltar mais. Aqueles homens, como diz a palavra, que estavam no caminho de Emaús, por eles ouvir a palavra de Jesus. Quando eles souberam que Jesus estava morto, eles falaram assim: que homem é aquele? Que quando ele falava aquela palavradinha em nosso coração, aquela palavra nos conquistava, que homem que era aquele lá? Mataram ele foi morto. Mas de repente Jesus aparece do lado, como um peregrino, e começou a caminhar com eles, e Jesus ouvindo esse lado, o próprio Jesus. Só que Jesus fez como se fosse mais adiante, eles entraram. E aqueles não falaram assim: moço, o senhor vai para onde? Não, eu vou mais adiante. Vamos lá para casa, passa a noite lá. E Jesus entrou. Na hora do pão, eles viram quem era Jesus. Houve uma mudança. Daquele homem que pregava a palavra bonita, palavra de fé. Pura. A palavra pura. Que transformou o coração dele, porque quem muda não é eu pregar, quem muda é a palavra entrar no coração e mudar aquela vida. Então o que acontece? Hoje muitos pregam porque tem um curso, tem isso, tem aquilo e não convence ninguém. E o que o irmão acha daquele pastor que anda de Ferrari? Irmão, aí eu não posso falar nada, porque há meios que Deus abençoa e há meios que a pessoa usufrui até do nome de Jesus para ser abençoado, e não é assim. Mas o irmão acha que um carro de 6 milhões de reais para um pastor de uma igreja onde a maioria dos seguidores, dos crentes, são miseráveis, o irmão acha... O que o irmão acha disso? O pastor andando numa Ferrari de 6 milhões, morando numa casa de 10 milhões e praticamente a maioria da igreja ali tendo dificuldade financeira. Entenda bem, irmão. Não é uma contrariedade? Se nós formos pegar, todas as religiões têm isso. Todas, claro. Eu não estou me referindo à religião evangélica. Eu só me refiro ao pastor ou o líder, né? O líder religioso que tem esses excessos na vida enquanto... Então, mas entenda bem, se a pessoa ela conquistou aquilo de bom grado, com esforço... Mas tem como um pastor conquistar um patrimônio dessa natureza, desses valores com salário de pastor? Irmão, entenda bem, Davi foi escolhido para ser rei. Ele Sim. não tinha nada. Não tinha nada. Então... Ele era pastor de ovelha, entenda bem, ele era pastor de ovelha, ele não tinha nada. Deus começou a abençoar a vida dele. Sim. Começou a abençoar. Quando Deus abençoa, o inimigo tem que sair retirado, porque é bênção de Deus. Sim. E tanto é que o rei falou para Balaão, não esqueço o nome do rei agora, para ir amaldiçoar um povo que estava sendo abençoado. Balaão, quando chegou lá, olhou lá de cima para baixo para amaldiçoar o povo de Deus, ele voltou para o rei e falou: como que eu posso amaldiçoar um povo que Deus tem abençoado? Porque entenda bem, que nem eu falei para o irmão no princípio, a chuva vem tanto para o justo como para o justo. A bênção é para todos. Só que tem pessoas que buscam a bênção de forma diferente. Mas como é que um pastor se sentiria bem sabendo que tem alguém que ele poderia ajudar com aquele dinheiro ali entre as suas ovelhas?
Alguém que ele poderia ajudar com aquele dinheiro, tendo talvez um carro tão bom quanto, mas não com valor mais alto, uma casa tão boa quanto, mas não com valor, mas podendo dividir. Não era isso o conceito, não era o que Deus, através da palavra, passa para as pessoas, que não é que quando você vê uma pessoa sofrendo, você poderia tirar um pouco de você para dividir com aquela pessoa? Ou eu estou enganado? Pela estatística bíblica, sim. Teria que abençoar. Porque entenda bem, irmão, que eu estava falando no começo para os irmãos, que esse pastor foi de manhã na casa da minha mãe. Sim. Nós estávamos tomando mingau de fubá, nós não tinha o que comer. E ele chegou lá brincando. Uhum. Que nem eu disse no começo, que eu sou mais velho e tenho mais 6 irmãs. Né? Então o que acontece? Nós estávamos tomando mingau de fubá. Minha mãe mandou guardar, escondeu o mingau de fubá para o pastor não ver. Porque acho que ela se achou com vergonha, né? De ver. E o pastor chegou brincando, começou a brincar com a minha mãe. Nossa, irmã, mas que filhos bonitos a irmã tem. Quantos anos aquele teu filho tem? Foi falando de idade de um, de outro, de outro, de outro. E a irmã só lotando. Mas a visão do pastor era diferente. Qual era? Abençoar. Porque a Bíblia diz assim, diz-me oferta, é para ajudar os órfãos e viúva. Porque há pessoas necessitadas na igreja. Sim. E muitas vezes as pessoas necessitadas não tem nem como chegar para receber isso. Então o que acontece? Esse pastor tinha uma visão diferente. E ele chegou, começou a brincar com a minha mãe. E falou, ó irmã, eu quero ver a irmã hoje na igreja, brincando com ela. E saiu. Juntou ele, a irmã e saiu. 2 horas depois, antigamente usava muito jipe, né? Sim. E eles voltaram. E a minha mãe olhou e falou, nossa, o pastor vem de novo. Ele desceu com 6 caixas de mantimento. Roupa nova para minhas irmãs. Foi o primeiro sapato que eu coloquei no pé, irmão, foi um Vulcabras. Nunca tinha colocado sapato. Novinho. Trouxe cobertor, colchão. E nós somos tudo alegre para a casa do Senhor. Porque é isso que Deus quer. Eu não quero só para mim. Sim. Né? Tem pessoas que eu quero só para mim. Não, Deus abençoa para você abençoar alguém. E aquele pastor tinha essa visão. O que era da igreja é para ajudar aqueles que mais necessitavam. Sim. E ele falou, irmã. Aí a minha mãe depois ficou com a cara de tacho, perdão da palavra. Ficou com a cara de tacho. Pensa que Deus me revelou, irmã, quando eu cheguei no portão. A irmã mandou seus filhos. Escondeu o mingau de fubá no fogão para mim não ver. Irmã, eu entraria e comeria o mingau de fubá junto com os irmãos. Mas Deus mandou vir aqui para abençoar a vida de vocês. Eu vou contar um episódio ainda nessa área da prosperidade, que quando nós tínhamos uma dificuldade muito grande na nossa fábrica aqui no Brasil, que nada acontecia, os clientes não vinham e a gente com as despesas nos engolindo. O irmão Tadeu lembra muito bem disso. Lembro. E naquela dificuldade, num momento de desespero, e como quase sempre a gente liga para o irmão Tadeu nessas situações, infelizmente, né? Mas liguei para o irmão Tadeu veio na fábrica, com todo bom gosto, bom grado, abençoou a fábrica, e naquele momento o irmão disse que não eram aqueles produtos que nós iríamos fabricar. Nós fabricávamos na época shampoos, né? Condicionadores, shampoos em frascos grandes de 300, 500 ml e tal. O irmão falou, não vai ser um frasco pequenininho. Eu estou vendo aqui, parece esmalte, mas não é esmalte, mas é do tamanho do frasco de esmalte, pequenininho, e vocês vão ter muito sucesso com isso. Abençoou a nossa fábrica, e algum tempo depois, o que nos tirou realmente da dificuldade financeira, abençoou a nossa fábrica, foram os produtos pequenininhos de 50 ml que nós passamos a fabricar. E até hoje, já estou dizendo 10 anos, 12 anos depois, é o produto predominante que é fabricado até hoje, né, nesse nosso negócio, que não é mais meu, né, que eu já vendi, mas tenho contato com o proprietário, que aliás é uma pessoa maravilhosa, que é o Miguel, meu ex-sócio, meu ex-funcionário, que depois passou a ser sócio. Então foi um testemunho que muitas pessoas ouvem, né, o que o irmão Tadeu está falando agora, e podem achar que são coincidências e tal. Mas foi tão preciso o irmão dizer que seriam frascos pequenos,
como um frasco de esmalte que tem ali 20, 30, 40, 50 ml, e justamente é isso que até hoje nós fabricamos aos milhares ali na nossa empresa. Também muitas vezes aconteceu coisa parecida na nossa outra fábrica de Portugal, que o irmão também igualmente fez. Não são previsões, né, mas são visões, né, que são visões que o irmão tinha e passava para a gente não perder a fé, continuar naquele caminho que daquela maneira iria acontecer. E tudo aconteceu. Então, mais uma vez eu digo, o irmão Tadeu é a maior autoridade espiritual com a qual eu tive contato pessoal e há mais de 20 anos. E eu não me lembro de um dia o irmão Tadeu ter feito alguma oração que não tenha resolvido o nosso problema, ou que não tenha pelo menos aliviado a nossa dor. Então eu quero agradecer o irmão por ter vindo até aqui, lá da sua cidade e tal. Ter vindo aqui abençoar a minha mãe hoje numa oração muito forte, que está passando por um momento difícil. E dizer para você que acredita em Deus, seja de qualquer denominação, qualquer campo religioso ou não, mas acredite que Deus existe, sim. Principalmente para aqueles que precisam dele, né? Muitas vezes a gente recorre a Deus só no momento que precisa. E eu já ouvi uma termologia uma vez dizendo que a pessoa ele pode ser ateu a vida inteira, mas quando o avião está caindo, ele acredita em Deus e é a ele que vai recorrer. Então esperamos que esse capítulo aqui tenha esclarecido algumas coisas, trazido alguma luz para a vida de vocês, alguma coisa boa que vocês consigam tirar desse capítulo, e dizer que o Ampulheta é o podcast que vai trazer aqui diversos assuntos, e a religiosidade, a espiritualidade estará entre eles, sempre presente aqui no nosso canal. E eu tenho a honra de abrir esse tema com o irmão Tadeu, que é uma pessoa extremamente iluminada, e dizer que para que você esteja passando algum momento difícil da sua vida, não perca a fé, se apegue a Deus, porque caso não seja resolvido, vai ser aliviado. A dor e o medo vão sair do seu caminho. Pode acreditar. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, irmão Tadeu. Obrigado. Meu querido, muito obrigado. Espero que Deus continue iluminando você, Amém, sua família, com saúde e prosperidade. Amém, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe, amém. Ai,